crítico, né? O que seria um resumo crítico? O artigo vai ter ali 10, 12 páginas normalmente, e eu quero que vocês peguem a ideia do artigo, uma página e meia resumo, e mais meia página vocês opinem sobre o artigo. O que não entendeu, o que foi bom, o que não foi tão bom, para que a gente, para ser nossa avaliação. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou dar 4 opções de artigo, eu vou colocar lá na aula de hoje, né? Lá no portal, quando eu for colocar na aula. Vocês vão escolher um artigo desse, cada aluno, e vai me passar por e-mail. E aí, qual é a ideia? 2 páginas. Então, hoje, se eu postar hoje, o prazo é terça-feira que vem para entregar. Certo? Entenderam o que eu Professor, quero? repita aqui, por favor, que eu Ok. não estava escutando, não. Como é que eu vou fazer, né? Eu vou pegar 3, 4 artigos e vou colocar no portal. Aí você vai escolher um artigo, um tema relacionado à ergonomia. Você vai resumir uma página e meia, e para completar 2 páginas, você vai opinar sobre esse artigo, o que ficou bom, o que não ficou tão bom, para valer a nota, né? Que já que estão passando para entregar na semana que vem, eu também vou passar para entregar na semana que vem o trabalho, e aí eu coloco a nota de vocês lá certinho para não complicar vocês também. Entendeu? Certo, entendi. Aí, no caso, as coisas só precisam ter 2 páginas, né? A que a gente fizer. O Isso. resumo mais a nossa opinião. Mas o É, artigo em si tem lá 10, 12 páginas, é isso? 10, 12 páginas o artigo, exatamente. Ah, entendi. Entendeu? E cadê o resto da turma? Só tem 4 alunos por enquanto? Eu acho que tinha uns 7 que eu tive que eu aceitei a chamada. E aí, vou só tirar uma foto aqui que eu sou obrigado a tirar foto dizendo que eu estou dando aula. Só um minuto. Então, pessoal, a aula de hoje nós vamos falar de antropometria. Eu vou até compartilhar a tela com vocês, e eu gostaria que vamos lá. Eu gostaria que a gente começasse se perguntando qual a importância da gente conhecer as medidas do corpo humano. Qual seria? Conseguem, deixa eu ver, compartilhar aqui. Compartilhei um arquivo. Compartilhar. Compartilhar. Vocês conseguem ver a minha tela? Nesse momento, não. Não, né? Então deixa eu ajeitar isso. Gente, esse aplicativo, ele é muito, muito ruim. Conseguem ver a minha tela agora? Sim. Então vamos lá, Agora sim. Vamos falar um pouquinho do que é antropometria, né? Antropometria
é um conhecimento que significa o quê? Antropo, sempre que a gente vê esse prefixo, está dizendo que é homem, né? Pessoas, vamos dizer assim. E metria, esse sufixo aqui que a gente vê essa palavra, é sempre medição. Então, se a gente for ver o que é antropometria, significa medida dos homens. Então, qual a importância da gente conhecer as nossas medidas? Para que serve essa informação? Para que vai servir para a empresa? Para que vai servir para o mundo isso? Vamos começar primeiro pelo lado econômico da coisa. Quem daqui acha que os sapatos, as roupas que nós estamos usando agora, serviria para todo mundo que está nesse grupo pequeno que a gente já tem? Vocês acham que elas se adequam a que eu estou usando, por exemplo? Não. Não se adequam. Com certeza não, né? Então, essa medida, cada corpo, como a gente costuma dizer em ergonomia, cada corpo tem uma característica, cada corpo tem uma medida. A gente tem uma história que a gente diz que tem o homem médio. É uma coisa que vocês vão ver muito essa expressão, homem de medida média. Não existe isso. Por que não existe? Porque a média que ele está falando é só da altura, mas a dimensão do teu braço é diferente, a dimensão do antebraço é diferente, a dimensão dos ombros é diferente. Todas as medidas variam de corpo para corpo. O que a gente tem é mais ou menos um ideal de médio do que se aproxima. Mas o cara que tem essa medida, tudo batendo ali na média, tamanho das pernas, tamanho das mãos, tamanho do braço, não vai existir, até por uma questão de estatística. Que não sei como é que vocês estudaram estatística, mas se vocês viram lá a distribuição normal, vocês vão lembrar que altura, peso, essas coisas, elas têm esse tipo de distribuição. E é muito raro você ter várias características caindo tudo no mesmo ponto, na média, até para fazer uma probabilidade disso. Mas não estou aqui para falar de probabilidade nem de estatística. Então, a antropometria, ela vai servir para a primeira coisa. Cada corpo tem uma medida, cada humano tem uma medida. Então, essa medida também tem influência de várias coisas. Você está medindo o corpo humano como? Ele está com roupa, está sem roupa? Qual é a postura que ele está sendo medido? Ele está relaxado? Ele está em posição ereta? Ele está curvado? Ele está com calçado, sem calçado? Dependendo do jeito que é feita essa medida aqui, ela tem que ser muito precisa. Quem daqui já teve que se alistar no exército e teve que fazer a medição, sabe que eles fazem a medição exatamente do jeito que tem que ser feito. Manda tirar tudo que é calçado, não manda tirar roupa, mas manda você ficar em posição ereta, e aí eles tiram a medida tua lá, e aí eles colocam essa informação. No mundo, quem tem melhor essas informações de medida de corpo, de medida de seu povo, por incrível que pareça, são os exércitos de cada país. Qual seria a importância disso? Porque eles têm que ter um controle da medida de cada pessoa, de cada soldado, no caso, para saber projetar um equipamento para ele, para ver se o equipamento é adequado, o uniforme. Então, aqui, a indústria, mudando de assunto agora, para a indústria é extremamente importante essa informação de medida. Quem daqui calça 41? Ninguém? 40. Quem calça 41? 42? 40? 41. 41, né? Aqui no Brasil, se você for ver, em geral, um homem ele vai calçar entre 39
43, eu acredito. Menos que 38 é raro você encontrar alguém que calce menos de 38, um homem, né? E encontrar alguém que calce mais de 43 também é raro. Tanto que se você tiver conhecer alguém que calça 44, 45, você vai ver que o cara tem dificuldade para encontrar isso na loja de calçados. Para que serve, então, a antropometria nesse caso, para roupa, calçado? É um padrão, né? Quando a gente fala 41, a gente está dizendo que o tênis da Nike 41 é de um tamanho, o 41 da Adidas é do mesmo tamanho, o 41 da concorrente também tem o mesmo tamanho, e assim por diante. Então, a antropometria ela é boa para também padronizar a medida para o cliente, para ele saber exatamente qual o tamanho do produto que ele precisa. Nessas lojas de departamento, que vendem roupa C&A, Renner, Riachuelo, todo mundo aqui já deve ter reparado que camisa eles costumam vender PMG, GG. Eles costumam também, algumas vezes, variar esse manequim como de 1 até 5. E aquilo ali tudo é uma padronização. Qual é a vantagem para a indústria dessa padronização, desses tamanhos possíveis? A vantagem é a história da produção em massa. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado, que a gente não leva muito em conta, a gente fala, não, 1 centímetro a mais no carro, no projeto do carro, 2 centímetros a mais. Mas isso aumenta custo de produção. 1 centímetro a mais de roupa aumenta custo de produção, 2 centímetros aumenta custo de produção. Quando a gente coloca 1 milhão de produtos, 2 milhões de produtos, esse 1 centímetro, 2 centímetros, faz muita diferença. Então, é uma coisa que ter a padronização é bom por isso, porque quanto mais padronizado, maior a chance de você agradar mais pessoas e também fica mais repetitiva a tarefa, possibilitando uma automação maior. Então, essa é a grande vantagem da padronização. Professor, por isso que a roupa tamanho G dos gordinhos pra cima é mais cara? Como é? As roupas de tamanho G, GG pra cima é mais cara? Olha, o que eu Por vou causa dizer é disso? que aí é mais uma questão de pouca demanda. Porque se você for olhar, uma pessoa que usa acima de G ou GG é raro. É raro você achar alguém que precise mesmo daquele tamanho plus size. E aí você não encontra tanto na loja para vender. Aí como tem pouca oferta, você acaba tendo que comprar mais caro. Mas faz sentido também ser um pouco mais caro. Porque eu já vi que sapato especial, para quem tem um pé muito grande, é mais caro. Então vamos seguir aqui. Alguma dúvida em relação a isso, ao início da antropometria? Não, a princípio. Vamos seguir. Eu tenho uma notícia para vocês, pessoal. Até a Idade Média, até ali 1500 por ali, os calçados eles eram de um único tamanho. Eles só tinham um tamanho e se o teu pé fosse maior, ele teria que caber naquele calçado. Se o teu pé fosse menor do que aquele tamanho, ia ficar folgado. E além disso, não tinha diferença entre pé esquerdo e pé direito, era tudo a mesma forma. Consegue imaginar como é que seria problemático ter um calçado assim hoje, um único tamanho e não ter diferença do pé esquerdo para o direito, a questão da cava? No caso do meu pé não teria tanto problema porque meu pé é plano, né? Mas para quem tem cava no pé normal, teria muita dificuldade, sentiria dor, desconforto. Qual seria a vantagem em termos financeiros?
Se a gente produzisse um produto de tamanho único, ficaria mais barato para a empresa, né? Porque aí era só colocar na máquina, produzir aquele produto daquele tamanho, mecanizado, extremamente rápido, sem mudar a forma, sem fazer setup de máquina, sem parar, e só colocar na linha de produção. Mas qual é o risco que a empresa corre fazendo isso, tendo um produto único? Ela corre o risco de desagradar todo o resto do mercado. Então, olhando o lado do cliente, quando você pensa numa padronização exagerada de uma roupa que só tem um tamanho, um calçado que só tem um tamanho, você não vai sentir conforto, nem segurança, nem eficiência. Eu vou dar o exemplo agora quando você está dirigindo ou quando você está no teu carro. Imagina que o teu banco fosse fixo e o carro ele fosse projetado, aquele banco, para uma pessoa de altura média, digamos assim. Quanto é que a gente diz que é a altura média aqui no Brasil? Se for homem, 1,70 m. Se for mulher, 1,63 m, por aí, eu acredito. Então, imagina que o carro fosse projetado pensando nisso. O banco ele é feito, você tem que ter essa altura aqui para você se sentir confortável. Não puder ajustar. Seria desconfortável, né? Também não teria muita segurança, porque você desconfortável no ABR, quando você não está relaxado na direção, você não consegue olhar direito, você não consegue se defender direito na direção. Então, essa questão da padronização, os produtos, eles naturalmente têm que ter variação de tamanho, quando ele for relacionado ao uso do cliente, como roupa, como calçado, carro, uma poltrona. Então, ele tem que acomodar o cliente. Então, para a gente resolver essa situação de conforto versus economia da empresa, o que é que nós temos que fazer? A primeira coisa, quais são as dimensões importantes em cada situação? No caso de uma cadeira, qual dimensão é importante? Nós temos que pegar... Tem alguém com o microfone? Professor, está muito ruim. Acho que tem gente aí com o microfone. Dá uma olhada aqui. Conseguem me ouvir? Agora tranquilo. Sim. Então, vamos lá. Então, aqui, voltando... Professor, acho que é o seu áudio mesmo, viu? Quando o senhor coloca mudo, aí para. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Conseguem me ouvir agora? Agora sim. Então vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, ó, como eu estava falando, esse produto que não é feito olhando para as dimensões do cliente, para as características pessoais da maioria dos clientes, que também não vão nessa ideia de que as medidas dos produtos vão agradar todo mundo. Não vai. Porque se a gente for, não tem como agradar todo mundo em termos de medida. Esse tamanho que a gente fala do calçado 41, não é todo mundo que vai ter o pé do mesmo tamanho, exatamente o mesmo centímetro, o mesmo milímetro ali. Então, algumas pessoas vão usar o 41 sem se sentir tão bem, outras vão usar um pouquinho folgado, outras um pouquinho mais apertado, mas ele dá uma ideia de padrão. A vantagem para a empresa
econômica disso, de padronizar, de ter um produto do mesmo tamanho e de agradar uma maioria. E com relação ao cliente, o que ela tem que fazer para avaliar isso? Se você está projetando um calçado, o que é importante você olhar em termos de medida? O tamanho do pé, o comprimento, né? A largura do pé também é importante. Essa região aqui do calcanhar também é importante olhar, até que altura o calçado pode ir. Então, essas são as variáveis que a gente vai considerar importantes na medida. E aí, como é que a gente vai fazer esse estudo? Pegar 2.000, 3.000, 4.000 medidas, possivelmente, para ter uma ideia do que é um padrão. Que aí é a segunda fase, que a gente fala de realizar medições para gerar dados confiáveis. E a última fase é você aplicar esses dados, é você verificar a relevância desses dados que você apurou, padronizar e gerar uma solução para isso. Uma coisa, quem daqui já reparou que homem, em geral, é mais alto? Todo mundo? Todo mundo acha que homem costuma ser mais alto? Melhor. A média, né? A gente diz que o homem é mais alto, né? Então, por isso que até vou falar uma questão que algumas pessoas podem se chatear, mas eu sou contra pessoas que fizeram mudança de sexo participarem de uma modalidade feminina, por exemplo. Porque a pessoa ela já teve a vantagem biológica de ser mais alta, de ter uma estrutura mais alta, de ter o próprio hormônio. Não é questão de, o André tem problema com isso. Não, não tem. É a questão de, biologicamente, o cara já ser favorecido, porque ele já nasce mais alto. Como vocês podem ver aqui, o homem já nasce 0,6 centímetros mais comprido e 0,2 quilos mais pesado. Até o fim da infância, 9 anos ali, se vocês forem puxar na memória, conhecer, vocês vão ver que não tem diferença. Mas só que quando chega a puberdade, o homem ele costuma disparar na altura. A partir dos 11 anos, tem uma disparada. Então, quem daqui deve ter, a maioria, eu acredito, deve ter crescido até os 20 ou 23 anos. Eu lembro que eu registrei crescimento até os 22, de minha parte. Então, eu cresci até os 22 anos. Acho que a maioria aqui deve ter crescido 18, 19, 20 aí. Então, na fase adulta, qual é a característica do homem em termos físicos? Ele tem os ombros mais largos, tórax maior, a clavícula mais longa, a bacia um pouco mais estreita e a cabeça em geral é maior, braço mais longo e pés e mãos também são maiores. Vocês já devem ter reparado. Então, já entre homem e mulher já existe essa diferença de antropometria. A gente já tem uma forma diferente. Ao longo da vida, as tuas dimensões também mudam. Todo mundo aqui está sujeito a engordar ou a emagrecer. Todo mundo está sujeito a, em algum momento da vida, apresentar corcunda, se curvar um pouco mais. Então, todo mundo teve fase de crescimento. Então, ao longo da vida, o teu corpo ele também muda. Quando você fica mais velho, você perde força e perde também mobilidade, porque as cartilagens, você vai perdendo a elasticidade na cartilagem e acaba tendo calcificação. Então, o que é que acontece quando a gente fala de pessoas mais velhas? Em ergonomia, já tem um estudo que diz que o auge físico de qualquer pessoa é aos 25 anos. Esse é o período que você vai ter a melhor forma, o melhor auge. Não necessariamente você vai ter a melhor forma, por quê? Porque você pode se alimentar mal, você pode não ser atleta. Mas, em geral, o auge físico de uma pessoa, ele ocorre aos 25 anos. Então, quando você pega um atleta,
você vai ver que quando ele tem 25 anos, é normalmente o período que ele ganha o prêmio de melhor do mundo, melhor da liga, melhor de qualquer coisa. Porque é o período que ele está no auge físico dele. Então, se vocês forem registrar, se vocês tiverem uma boa lembrança, vocês vão ver que Ronaldo tinha 26 anos quando foi melhor do mundo. Ronaldinho Gaúcho, Messi, Cristiano Ronaldo, todos esses caras, nesse período, eles estavam no auge físico, que é o que a gente chama os 25 anos. E aí, com o tempo, eles vão perdendo reflexo, vão perdendo força muscular. É natural perder força. Então, ao longo da vida, nós vamos ter também variação de altura. Isso varia em função de muitas coisas. Pode ser da idade mesmo, natural, de você não ter mais tanta força, não conseguir mais manter a postura, ou mesmo questão de maus hábitos. Se você tem questão de não se sentar corretamente, dobrar muito a coluna, você corre o risco de apresentar corcunda um pouquinho mais cedo. É uma questão. Vocês já ouviram falar do que é pigmeu? Já, professor. Quem é que a gente fala que é pigmeu em geral? Quem é que a gente chama de pigmeu? Sabe? Normalmente o pigmeu a gente usa para apelidar uma pessoa muito baixa, né? Que tem uma estatura muito baixa. E nós também temos a questão de pessoas muito altas. Eu vou dizer para vocês que as pessoas mais baixas do continente e as pessoas mais do continente não, do mundo, e as pessoas mais altas do mundo estão na África, mas são povos diferentes. As pessoas mais baixas são os pigmeus. Os pigmeus, eles têm em média, o homem, 1,44 m, e a mulher tem em média 1,37 m. Já lá no Sudão, os homens têm em média 1,83 m e as mulheres têm em média 1,69 m. Conseguem imaginar como dentro de um continente a gente tem uma medida muito diferente de uma pessoa para outra? Porque tem uma história que o pessoal, que se você for para os Estados Unidos, você não vai ser brasileiro. Você vai ser latino. O boliviano é latino, o mexicano é latino, o argentino é latino. Todo mundo é latino. E aí, quando eles tentam enquadrar a gente como um povo único, por exemplo, eles dizem que o latino tem altura média, tem essa altura média. Aí eles comparam nossa altura com o peruano, com o boliviano, chileno. Se vocês forem observar, vocês vão ver que, em geral, o brasileiro é muito mais alto que esse povo. Peruano, boliviano. Questão nossa mesmo. Alguém com o microfone ligado. Vamos lá. Tem muito ruído aí, professor. Estava ouvindo um ruído agora. Uma coisa que a gente costuma observar, vocês vão ver isso na vida mesmo. Algumas vezes, vocês vão comprar um produto dos Estados Unidos que vem como tamanho M, e ele chega aqui para você e não serve, ele fica grande. Um produto chinês que vem tamanho M, quem daqui gosta de comprar naquele Wish, naqueles sites que vendem roupa da China, vocês vão ver também que não bate muito a medida. Por que isso? Porque esse tamanho, esse padrão, é feito de acordo com o país que está sendo produzido. Então, uma roupa tamanho M dos Estados Unidos é uma característica, uma roupa tamanho M da China é totalmente diferente. Então, aqui você tem que ver que cada povo tem as suas medidas. Então, só algum exemplo daqui que eu gosto desse dado. Se você projetasse uma máquina para comportar 90% da população masculina dos Estados Unidos, ela funciona com 90% dos alemães. Mas só que se você for comparar com os franceses,
ela já funciona só para 80%, para os italianos 65%, e se você pegar um vietnamita ou um tailandês, não funciona para quase ninguém. O que é que significa isso? O americano e o alemão, em geral, são povos mais altos. Se você pegar o pessoal do Vietnã, do Sudeste Asiático ali, você vai ver que é um pessoal com a média bem mais baixa. Então, uma máquina projetada para pegar os mais altos dos Estados Unidos não vai servir para a maioria desse povo, para a maioria dos povos, na verdade. Porque o americano, acho que ele deve ter uma média já hoje de 1,78, altura média, 1,77, deve ser por aí. Vou passar aqui, também influencia. E o clima, como é que vocês acham que influencia na forma física de um povo? Alguém tem um palpite de como funciona? Como é que o clima vai influenciar? Em países mais frios, a pessoa tende a acumular mais gordura, né, corporal, eu Para que acho. que serve a gordura no nosso corpo, né? Ela serve para nos proteger do frio. Ela serve para o calor. Então, se a gente for lembrar do início da nossa civilização, a gente costumava engordar no inverno, né? A gente costumava engordar no inverno para suportar o frio. E no verão, a gente costumava perder peso para se adaptar melhor ao calor. Só que tem lugares que são sempre frios. Aí, nesses lugares, o que é que aconteceu? Nesses lugares de clima frio, vocês vão ver que as pessoas têm um corpo mais cheio, elas são mais volumosas e arredondadas. Vou dar o exemplo dos Estados Unidos, parece preconceituoso, mas lá um pouco mais, lá é bem mais frio que aqui em geral, né? Canadá, Europa, vocês vão ver que as pessoas são mais arredondadas, que também elas são mais volumosas. Isso facilita o quê? Isso facilita a lidar com o frio, isso facilita a manter a tua temperatura corporal. Então, naturalmente, as pessoas de clima mais frio, elas vão ser maiores em geral. E as pessoas de climas mais quentes, como aqui, América, África, qual é a tendência? Corpo fino e membros superiores e inferiores mais longos. Então, aqui o melhor exemplo que eu consigo dar para vocês é vocês assistirem uma maratona. Veja lá aqueles africanos que correm na maratona. Vê se eles não são bem magros, bem finos e têm um braço e a perna e as pernas longas. Então, nesse caso aqui, são vários e vários séculos a gente se adaptando ao clima. Então, em um lugar mais quente, em um ambiente mais quente, a tendência é que as pessoas sejam mais magras, porque um corpo mais magro facilita a troca de calor. E um corpo mais cheio, com mais gordura, facilita você manter o teu organismo na temperatura correta, não perder tanto calor para o ambiente. E aí, vamos chegar nas pesquisas de Sheldon, de 1940, mas até hoje é o que é válido. Nós temos 3 tipos de forma física, de característica física dominantes. Temos o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Cada tipo desse, como é que foi feito? Fotografou 4.000 indivíduos de frente, de perfil e de costas e fez uma análise de cada um desses. O que é esse perfil ectomorfo que eu falei? É aquele cidadão que eu falei da maratona africana. Ele tem o tipo físico de formas alongadas, corpo e membros longos e finos, quase não tem gordura e músculos, ombros largos, mas é caído, pescoço fino, comprido, rosto magro. Deixa eu mostrar uma foto para vocês. Conseguem ver a primeira forma do ectomorfo? A primeira figura? Esse é o tipo físico ectomorfo que a gente chama. São as pessoas mais magras em geral. E nós temos um mesomorfo,
que é o tipo físico, musculoso, de formas angulosas, cabeça cúbica, maciça, ombros e peitos largos e abdômen pequeno. Então, nesse caso, é aquele tipo de indivíduo que possui pouca gordura. Conseguem ver que ele é mais forte, é uma pessoa mais forte do que a primeira, tem mais, aparentemente mais força, mais músculo, mas não dá para dizer que é gordo, né? Ele tem um tipo físico mais avantajado. E por último, o endomorfo. É aquele que tem a forma arredondada e macia, com grandes depósitos de gordura. Na forma extrema, o que a gente disse que tem forma de pera. Ela é estreita em cima e larga embaixo. Olha como funciona. O endomorfo é a última figura. Então, esses três tipos físicos, o que acontece? Você tem que ter produtos e projetar postos de trabalho para que todos eles consigam realizar suas tarefas. Porque você não pode projetar um posto de trabalho considerando que apenas um ectomorfo vai realizar, ou apenas um mesomorfo, ou apenas um endomorfo. Então, cada tipo vai ter as suas necessidades. Esse último perfil é mais para... São aquelas pessoas que são grandes, bem grandes em geral. Então, quando a gente está projetando um produto, a gente tem que pensar que o nosso produto tem que atender esses três tipos de público. E antropometria estática? Para que vai servir essa antropometria estática? Você vai medir o corpo humano parado, ele em repouso total, ou com poucos movimentos. Para que vai servir esse tipo de medida? Você vai, por exemplo, medir o comprimento de um pé, ele parado, e vai ver se o projeto de um pedal está adequado para esse pé. Você vai medir o tamanho da mão, e você vai ver se, pelo tamanho da mão, o comprimento do smartphone está adequado. Ou então você vai medir a distância entre os dedos aqui e você vai ver se a distância das teclas para um teclado é adequada. Então, essa técnica normalmente ela é usada aonde? Esse tipo de medida estática. A gente vai usar para projetar objetos que não vão se mover. Uma cadeira, por exemplo. Você vai pegar um indivíduo sentado, com a coluna 90 graus, a coxa fazendo 90 graus com o chão, e você vai medir a altura da coxa aqui, da parte inferior até o chão. Essa medida é o que a gente chama de altura poplítea. É a principal medida quando a gente está projetando um assento. É você verificar essa altura que o indivíduo fica da coxa até o chão. Se for uma cadeira para alguém que vai ficar 8 horas, você tem que projetar também a altura aqui para um encosto nessa região da coluna. Então, essa antropometria estática, ela é muito útil, mas ela não leva em consideração movimento. Ela serve para você projetar produtos que não vão se mover ou que não tem partes móveis. E a gente tem a antropometria dinâmica. Para que serve a antropometria dinâmica? É para medir alcance de movimento. Essa antropometria, esse tipo de medida, você vai falar para o sujeito que está em estudo, para o teu funcionário, para falar: alcance a ferramenta, mova teu braço esquerdo. E aí ele vai mover o braço esquerdo para alcançar aquela ferramenta, e você vai ver qual é a máxima distância que ele consegue mover o braço e alcançar a ferramenta. Então, antropometria dinâmica, onde é que nós vamos aplicar? Todo tipo de trabalho que exige muito movimento corporal, que precisa de muito movimento, em geral, trabalho de operário, trabalho de... Enfim, eu ia falar pedreiro, mas também é um operário. Em geral, trabalho de operário é o que a gente vai usar antropometria dinâmica. Antropometria estática, nós vamos usar mais para trabalho de escritório, para gente que não se move muito. Antropometria dinâmica, nós vamos ver questão de alcance
Vamos ver quanto cada corpo consegue alcançar se movimentar. Em antropometria funcional, o que é que nós vamos analisar aqui nessa? Nós vamos analisar como é o movimento completo do corpo. Porque quando você fala movimente a mão, você não movimenta só o braço. Você movimenta o ombro, você movimenta o tronco. Tem um conjunto de movimentos que você realiza. Então, essa antropometria funcional, o que é que você vai olhar? Você vai olhar qual é a função que o sujeito vai fazer e você vai olhar todos os membros, todas as partes que serão movimentadas com este movimento. Então, temos 3 tipos de medidas. A primeira serve para projetar produto ou para trabalho que não exija movimento, que é a estática, a antropometria estática. Você vai medir o corpo em repouso, vai ver as alturas que são importantes e fazer essa medida. Nós temos a segunda, que é a antropometria dinâmica, ela serve para você identificar qual é o alcance máximo que o braço do operário consegue, qual é o alcance médio, qual é o alcance ideal. E eu vou voltar a esse ponto de alcance ideal aqui já já. Você vê qual é a questão do alcance que cada parte do corpo ele consegue. E essa terceira, ela é parecida com a antropometria dinâmica, mas ela analisa o conjunto de movimentos. Vocês tiveram aula de tempos e movimentos, pessoal? Engenharia de métodos, algum nome assim? Engenharia de métodos ou tempos e movimentos? Engenharia de métodos estou fazendo agora, mas Isso, eu tô pagando online. agora, professor. Estou fazendo agora, né? Isso. A engenharia de métodos ela é muito ligada à ergonomia, de alguma forma. Então, aqui deixa eu ver se eu consigo aparecer melhor na tela para mostrar para vocês o que seria um alcance ideal. Conseguem me ver em tela grande? Conseguem me ver aqui? Agora? Agora sim. Aqui é o alcance dos meus braços, tá vendo? Estou mexendo meus braços. Se eu posicionar ferramentas aqui, nessa distância toda, vai ficar ruim para o meu corpo para alcançar. Em algum momento eu vou ter que deslocar o ombro para mexer, e no trabalho não é muito adequado. Aqui, ó, quando eu cruzo essas regiões aqui e posiciono as peças nessa região que meus braços se cruzaram, aqui é o que a gente chama de alcance ideal. É o ponto que você tem mais controle, tem mais habilidade manual para lidar. Então, esse alcance que você faz assim, ó, é bem simples você fazer. Só você chegar para a pessoa que você está estudando e falar: mova os braços até se cruzar. Como se cruzou agora, tá vendo? Então, aqui nessa região que se cruza, que os braços se cruzam, é a zona ideal para ela realizar uma tarefa, uma atividade. Então, essa é só lá em engenharia de métodos. Eu não sei como é que vocês estão estudando, se é AD, se é presencial, mas eu acredito que vocês vão ver isso. Então, vamos voltar aqui para essas antropometrias. Então, lá em engenharia de métodos, vão dizer para vocês que existem 17 tipos de movimentos para a mão possíveis para o trabalho. Vamos falar um pouquinho de cada movimento desse. O primeiro movimento não é com a mão, mas é um movimento relacionado ao trabalho. Que movimento é esse? É quando você está no teu posto de trabalho e você, com os olhos, começa a movimentar procurando um objeto. Procurando um objeto que você vai precisar, uma ferramenta, uma peça. Então, esse movimento ele pode ser tanto com os olhos, quando você não é muito habituado àquela posição, quanto ele pode ser com as mãos, aquele movimento que você já sabe onde ficam as peças, só movimenta a mão e pega sem olhar. Então, esse é o movimento que a gente chama de buscar.
gasta um tempinho para fazer isso. Se você for olhar isso ao vivo, numa linha de produção, você vai ver que não é quase nada. É um movimento que costuma ser rápido. Mas, quando você vê numa gravação, você vê em câmera lenta, você consegue observar que as pessoas gastam um determinado tempo procurando uma peça, procurando uma ferramenta para fazer a atividade. E a gente tem um movimento que é selecionar. O que é selecionar? Você procurou as ferramentas, você localizou o grupo de ferramentas que você precisa, mas ali tem ferramenta tamanho 10, tamanho 11, tamanho 12, 13, 14. Qual é o tamanho adequado? Ah, você precisa de uma chave 11. Aí você escolhe, no meio dessas, essa 11. Então, esse movimento de selecionar também não é muito com as mãos, em geral ele é mais com os olhos, mas é um movimento que se faz ao longo do trabalho. Temos o movimento de agarrar. Como é o movimento de agarrar? Deixa eu aparecer aqui na tela grande. O movimento de agarrar, como é que ele começa? Estão vendo aqui a garrafa? Conseguem ver a garrafa? Conseguimos, professor. Sim. Ó, o movimento de agarrar ele começa aqui. Quando minha mão encosta, o polegar encosta na garrafa e quando minha mão toma posse. Então é esse movimento aqui que eu fiz, ó. Só isso. Isso é agarrar. Esse movimento aqui, ó. Serve para você agarrar uma peça, agarrar uma ferramenta. Vamos para o próximo movimento. Transporte vazio. Vou mostrar para vocês o exemplo agora também na webcam. Vira esse movimento que minha mão direita está fazendo. Alcançando aqui a garrafa. Estão vendo? Sim, professor. Então, esse movimento é o que a gente chama de transporte vazio. Onde é que ele vai acontecer no trabalho? É aquele movimento que o trabalhador realiza para alcançar uma peça, alcançar uma ferramenta. Ah, André, esse movimento é muito rápido, isso aí é muito menos de um segundo. Mas quantas vezes por dia o camarada faz esse tipo de alcance, esse tipo de movimento? Muitas vezes. Aí quando você coloca um ano, você vai ver que é uma quantidade enorme de movimento desse tipo. E aí, olhando só uma questão econômica da coisa, olhando só o dinheiro. Quando eu pego minha mão vazia para alcançar um objeto, eu gero alguma renda para a empresa? Eu transformei alguma coisa, eu gerei alguma renda? E aí? Boa pergunta. Eu acho que não. Acha que não, né? É só um movimento de alcance. Vão dizer que é natural do trabalho, não vão? Ah, não, para realizar o trabalho eu preciso alcançar. Precisa, de fato. Mas e se a peça fosse posicionada de modo que você não precisasse fazer esse movimento? Você apenas apertasse o parafuso, sem precisar pegar a ferramenta. Isso aí já seria uma economia de dinheiro para a empresa, não seria? Então, esse tipo de movimento de alcance, quando você está com a mão vazia, você vai pegar uma peça, vai estar movimentando a mão para pegar uma peça, para pegar uma ferramenta, é um tipo de movimento que o trabalhador precisa fazer, está lá descrito como é que ele faz, mas não está gerando renda para a empresa, não está transformando nada. É um movimento que, assim, lá em engenharia de métodos, eu espero que se o professor for falar de micromovimentos, ele diga exatamente isso que eu estou falando. É um movimento que o cara faz, mas que o posto de trabalho deveria ser projetado de maneira que ele não precisasse fazer isso. Que fosse o mínimo a distância, o mais rápido possível, menor quantidade de vezes possível. Porque aí você aproveita ao máximo a tua mão de obra. Porque você está pagando, você paga para o trabalhador 8 horas de produção.
Você não paga para ele fazer 8 horas de movimentos que são desnecessários. Então, aqui, esse tipo de movimento é o que a gente tenta eliminar, padronizar o método, melhorar o método para eliminar esses movimentos que não têm tanta utilidade assim. Então, eu vou dar um exemplo agora para quem é da área de supermercado e é um pouquinho mais velho como eu, vai lembrar que antes da esteira, como é que o caixa fazia? Você colocava teus produtos na bancada e aí o caixa pegava produto por produto com a mão assim, esticava, puxava, esticava, puxava. Com a esteira, como é que ele faz? Ele movimenta a esteira, todos os produtos se aproximam e essa distância de alcance que ele faz aqui não é quase nenhuma. Conseguiram reparar isso? É uma economia grande já. Então, de alguma forma, esse transporte vazio que a gente chama, ele tem que ser, toda vez que você vir que tem um exagero desse transporte, você tem que pensar numa forma de tentar diminuir isso ou eliminar. Vamos ver outro tipo de movimento. Agora nós temos o transporte carregado. O transporte carregado, ele é quase a mesma coisa que o transporte vazio. Ele é um movimento da mão. Só que a mão ela está carregando alguma coisa, uma peça, uma ferramenta, ou então ela está movendo uma peça de um lugar para outro, arrastando, empurrando. Então, o transporte carregado é quando a mão do trabalhador está fazendo um movimento para pegar uma peça, para levar uma peça de um lugar para outro, uma ferramenta de um ponto a outro, puxar ou empurrar. Então, esse transporte carregado, ele já gera alguma renda para a empresa. Para o trabalhador apertar um parafuso, ele precisa pegar a ferramenta, aproximar a mão do parafuso e apertar. Segurar. Cuidado. O pessoal diz que segurar e agarrar é a mesma coisa. Não é. O movimento de agarrar, como eu mostrei para vocês, é esse movimento que você faz com a mão aqui, ó. Encostou o polegar, fechou. A partir de agora, ficar mantendo essa posição aqui, isso já não é mais agarrar. Isso é segurar. Quanto tempo o trabalhador segura a ferramenta? Quanto tempo ele segura a peça? Onde é que a gente vai ver muita posição de segurar? Normalmente quando o trabalhador precisa encaixar uma peça em outra. Quando precisa fazer um encaixe, ele tem que segurar por um tempo para localizar uma peça, para encaixar uma peça na outra, em algum momento. Então, segurar sempre vai vir depois de agarrar, né? Você agarra a peça e aí você mantém a posse firme aqui da peça. Soltar, pessoal, é o contrário de agarrar. Você está segurando aqui, né? Soltar, ele começa... Vou sair daqui do slide para ficar na forma grande. Soltar, ele começa quando você vai tirando os dedos aqui do objeto e aí você perde a posse. No segundo que você perde a posse. No caso aqui, se eu estivesse segurando a garrafa só com a mão, seria no segundo que ela começa a cair. Então, a soltar, ela é o contrário de agarrar. É você perder a posse do objeto e tirando os dedos até que você perca a posse dele. E agora, posicionar. O que seria posicionar? Posicionar é quando você gira ou ajusta um objeto para colocar ele na posição que ele tem que ser usado posteriormente. Seria o quê? Seria você colocar parafusos na caixa adequada de parafusos. A ferramenta na posição que ela tem que ficar.
Então, toda vez que você gira ou ajusta um objeto para ele ser usado numa posição posterior, a gente diz que ele foi posicionado. Toda vez que você coloca o objeto na posição na posição que ele tem que ficar na operação posterior. E agora vem a dificuldade. Tem pré-colocar. Isso seria o quê? É muito parecido com posicionar. É quando você ajusta um objeto em posição pré-determinada ou coloca ele na posição correta. É quando você já, por exemplo, deixa a roda e as porcas encaixadas, tudo certinho para chegar alguém e só parafusar. Qual é a diferença de um para o outro? Posicionar dá a ideia de que é para a tua próxima atividade no trabalho. É uma ideia de que você vai mexer na peça, vai mexer na ferramenta para você usar no próximo movimento. E pré-colocar dá a ideia de quê? Dá a ideia de que uma outra pessoa depois vai fazer um movimento subsequente. É você já deixar armado para outra pessoa fazer o movimento. Inspecionar. Inspeção, ela existe de muitas formas, né? Inspeção é uma coisa complicada, porque existe a inspeção por peso, existe a inspeção por sabor. Quem daqui já trabalhou em cervejaria ou em fábrica de café sabe que tem aquele pessoal que prova para ver se está de acordo. Tem a inspeção por cor, por exemplo, para ver se está da cor padrão o produto. Algumas dessas inspeções elas são subjetivas, porque as cores, se você for avaliar mesmo, quantos tons de vermelho não existem? Saber a diferença de vermelho para laranja para amarelo é fácil, mas e os 10 mil tons de vermelhos que nós temos? Aí já é um pouquinho complicado. Então, já existe uma parte da computação, o pessoal que faz equipamento especializado em identificar exatamente a cor que está ali. Mas algumas vezes, eu vou dizer muitas vezes, essa cor ela é inspecionada no olho. Então, como é que seria inspecionar? Como é que seria esse movimento de inspecionar? É quando você avalia a cor, o sabor, ou então a dimensão ou peso de um objeto. Pode ser com o olho, pode ser com a balança, pode ser com o paladar, com o olfato. É esse tempo que você gasta verificando se um objeto está de acordo com o padrão. E o movimento de montar é o quê? É quando você encaixa uma peça em outra. Quando você encaixa uma peça dentro de outra, formando uma única peça. E o movimento de desmontar é o contrário. É quando você separa um objeto do outro, fazendo duas peças. E aí esse movimento que eu não gosto do nome, que é usar. Esse movimento eu não gosto por quê? Porque quando o operário está apertando um parafuso, está girando a mão, isso é usar. Quando ele manipula uma ferramenta, um dispositivo ou parte de um aparelho. Então, tudo que ele faz de girar uma ferramenta, de apertar um botão, isso é o que a gente chama de usar. Aí não tem muitas diferenciações de como é que seria isso. E aqui vamos falar um pouquinho de desperdício. Temos a demora inevitável. Essa demora inevitável é uma demora que não depende do trabalhador. Ele está lá, ele está parado, a espera fugiu do controle dele. Por exemplo, ele trabalha numa linha de produção e o posto de trabalho anterior a ele não levou as peças para ele realizar a tarefa. É culpa dele? Não é culpa dele. Ele estava lá no posto de trabalho dele, esperando a atividade chegar e não chegou. E aí ele está parado lá, esperando a atividade para que ele possa realizar uma tarefa. Outra coisa, quando a operação ela é projetada de forma que ela não permite que o trabalhador use as mãos.
Ele está realizando uma atividade aqui, ele poderia estar usando as duas mãos, mas ele está usando apenas uma, pelo próprio projeto do posto de trabalho. Ah, André, mas todo mundo tem habilidade, tem mais habilidade com a mão direita ou com a mão esquerda. Mas esqueça isso. Lá em engenharia de métodos vão falar para vocês que todo posto de trabalho ele é feito para se usar as duas mãos. Você tem que usar as duas mãos por quê? Para não gerar desequilíbrio no teu corpo muscular, para você ser mais produtivo, fica uma ideia de ritmo melhor. Então, toda vez que você vir um operário usando apenas uma mão ao longo da jornada toda, tem erro nesse posto de trabalho. O posto de trabalho ele tem que facilitar o uso das duas mãos adequadamente e tem que ser intuitivo. Tem que ser fácil para o cara para ele usar, pegar uma ferramenta com a mão menos habilidosa dele ou uma peça. Então isso também é uma coisa a se olhar lá no posto de trabalho. Se tem um operário que usa apenas um lado do corpo, ele está sendo de alguma forma ineficiente e está prejudicando a própria saúde, porque ele não consegue equilibrar as forças do corpo dele. Outro tipo de movimento. Essa é mais a do pessoal que é malandro, né? É quando o trabalhador está parado, mas ele está parado porque quer. Ele não tá, ele tem trabalho para fazer, ele tem atividade para fazer, mas ele está ali só observando, tá fingindo que não está vendo o trabalho, e aí tá tudo acontecendo ao redor dele e ele deixa isso acontecer. Então, esse tempo de demora evitável é a primeira coisa que a gente tem que combater. Temos o movimento também planejar. O que seria isso? Esse movimento planejar, vocês vão identificar muito ele em trabalhadores inexperientes ou novatos. Como é que funciona isso? O trabalhador que é inexperiente ou novato, ele não sabe a sequência de movimento que ele tem que fazer exatamente. Ele não sabe tudo certinho. Então, em algum tempo, ele passa um tempo pensando: eita, agora eu tenho que alcançar com a minha mão direita a ferramenta tamanho 10. Aí ele pega a ferramenta e, e traz. Aí depois ele pensa: eu tenho que encaixar a ferramenta tamanho 10 naquele parafuso. Então, esse tempo que ele gasta pensando no próximo movimento é o tempo que a gente chama de planejar. Quem daqui acha que trabalhador experiente não tem esse tempo de planejar? Vocês acham que um trabalhador mais experiente não tem esse tempo? E aí, pessoal? Eu acho que tem. Todo mundo acha que tem, quem acha que não tem? Sei lá, alguém que está há 20 anos no mesmo posto de trabalho. É um operário há 20 anos da mesma fábrica, nunca mudou de função. Às vezes Você não acha? planeja por excesso de confiança, né? Hã? Às vezes eles não planejam o que fazem por excesso de confiança. O automatismo leva a isso. Mas mesmo um cara que é automático, total, ele gasta um tempo. É mínimo esse tempo, tipo, você não percebe, porque na cabeça dele já funciona como músico, posto de trabalho. Então ele está realizando as atividades ali, você não está nem vendo ele planejar, mas ele gasta assim algum tempo mínimo aqui, tem algum gasto. Só que isso no trabalhador novato você observa mais fácil. Um trabalhador mais experiente que já está cheio de vício, que já está automático, aí ele é, ele é mais difícil de observar esse tipo de movimento, planejar. Mas Professor, existe. Oi, eu acho que tem gente em espera aí, viu, para entrar. tem gente aqui? Deixa eu ver. Adicionar. Tem o Miguel. Cadê aqui, Miguel? Deixa eu achar aqui. Equipes.
Pessoal, acho que não. Cadê ele? Não, aqui não apareceu, não. Aqui para mim aparece o nome dele em espera ao lado. Miguel? Miguel Aí, Trindade. mostrar participantes. Deixa eu ver aqui. Miguel. Como é o nome? Miguel? Miguel Trindade. Miguel Trindade. Não apareceu, não. Ué. Tá bom. Vamos seguir aqui. Então, aqui, pessoal, nesse planejar, é esse movimento mínimo que o trabalhador faz, pensando em qual é a próxima ação. E esse, acho que é o último movimento de hoje. Qual é o último movimento? É o repouso para eliminar a fadiga. Muita gente confunde repouso para eliminar a fadiga com demora evitável. O que é esse repouso? Ao longo da jornada, todo mundo se cansa. Todo mundo tem algum momento da jornada que, naturalmente, teu rendimento vai cair, que você vai fazer menos movimentos para você recuperar um pouquinho da energia. Para você recuperar a energia para você suportar as 8 horas de jornada. Então, nesse caso aqui, para você é um tipo de movimento que o trabalhador faz, e aí ele não faz intuitivamente. Ele não fala, agora eu estou parado para descansar da fadiga. Ao longo do dia você vai ver que o corpo, o rendimento cai. Em geral, eu vou dizer para vocês que quando dá 11h30, 11h20, perto do horário do almoço, o rendimento vai lá para baixo. Quando chega final do dia, 5 horas, também o rendimento vai para baixo. Porque são horas que o trabalhador ele já está mais cansado, ele já está com fome, ele já consegue só pensar no almoço, em se alimentar para recuperar energia. Então, em algum momento, vocês vão ver que o trabalhador está mais devagar, ou então ele está parado, para ele recuperar um pouco a energia que ele gastou. A princípio, pessoal, por hoje, de assunto de antropometria, era isso. A importância da antropometria, por que tem variação de medidas, diferença entre homem e mulher, variações intraindividuais, são as variações que acontecem ao longo da vida, variações étnicas, de clima, os tipos físicos que nós temos e os movimentos. Eu vou abrir agora um tempo para vocês perguntarem, para vocês tirarem dúvidas sobre o assunto. Ou alguma opinião, alguma... Ah, apareceu aqui. Miguel Trindade. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o tema? Não? Professor, como é que é feito as medidas? As medidas. No caso da antropometria dinâmica, como é que é feito esse conjunto de medidas visando fabricar algum produto que No atenda ao caso da geral da dinâmica população? não é muito para produto, ele é mais para máquina ou posto de trabalho. Como é que é feito? Normalmente você pega, coloca uma pessoa lá simulando os movimentos que serão feitos. E baseado nesses movimentos que serão feitos, você vai filmando e vai vendo qual é o alcance que cada parte do corpo ele tem. Também existe outra ferramenta, que essa aqui é um pouquinho mais sofisticada, que é o quê? É você fazer a simulação por computador. É você projetar o corpo humano ali, do indivíduo, ver as dimensões e ver qual é o alcance que ele consegue fazer com cada parte do corpo. Hoje, com o avanço dessas técnicas de animação, da própria indústria de animação, de desenho, de software, já não é mais tão necessário você contratar pessoas para
fazer essas medidas, você simula no próprio programa. E também tem uma terceira forma, que é o quê? É modelagem matemática. Cada corpo tem cada parte do corpo tem uma equação matemática, acredite ou não, que descreve mais ou menos qual alcance que ela pode fazer. Essa terceira aqui, ela é um pouco mais complicada, né? Porque você tá jogando tudo na matemática, na conta, na frieza do papel. Você não está vendo muito acontecer. Então, essas são as três técnicas que eu vejo mais o pessoal usando. A primeira é simular mesmo, pegar uma pessoa real, colocar ali, fazendo os alcances, vendo qual é a dimensão que ele consegue alcançar com cada parte do corpo. Você fala, agora você vai mover o antebraço, você vai mover teu braço inteiro, vai mover a tua perna. E aí você medir essa distância. A outra mais sofisticada é o software, como eu falo, né? Você colocar no programa de computador aquele produto, aquela máquina, o posto de trabalho, e você movimentar o teu modelo, que é a simulação, a animação que a gente chama. Mas essas são as técnicas que eu vejo mais o pessoal fazendo. Primeiro, pegar uma pessoa real e colocar. A segunda, essa parte mais de computação, que é um pouco mais complicado, porque exige licença de software, exige que as pessoas tenham domínio da ferramenta. E a última, que ainda é mais complicada, que é a questão matemática, a questão do papel, de você simular uma equação de como vai ser o movimento. Então, isso é um pouco mais complexo. Respondi? Nessa primeira aí, né, que é a Ok. pessoa fazendo. Se eu não me engano, o filme é Fome de Poder, que conta a história do McDonald's, que eles vão para fazer o layout, né, organizam a melhor forma para poder fazer o hambúrguer em o menor tempo. Claro que ele não estava vendo a eficiência em relação ao trabalhador, estava vendo em relação à produtividade dos sanduíches. Mas eu acho que entra um pouco disso, se eu Sim, não me engano. todo posto de trabalho, toda ferramenta de engenharia de métodos, tudo é feito para você maximizar a produção, para você eliminar movimento desnecessário, como eu estava mostrando ali. Tem uns 3, 4 ali que o ideal é você cortar. Se você conseguir cortar 100% daquele movimento, é uma maravilha. Mas nem sempre é possível. Então, existem algumas técnicas que eu espero que vocês vejam de atividades que geram valor, atividades que não geram valor, lá em engenharia de métodos. E, e aí vocês comecem a identificar, fazer um fluxograma na cabeça de cada trabalho, para você ver qual é a forma mais eficiente de se fazer uma tarefa. Então, aqui a engenharia de métodos, ela anda junto com ergonomia, anda junto com segurança do trabalho, anda junto com custo. Tudo ela é importante para você projetar um posto de trabalho que seja tanto eficiente financeiramente quanto em termos de saúde do trabalhador. Uma dica aí para quem gosta do videogame, tem um vídeo no YouTube de uma série da NetGeo, que é Mega Fábricas. Aí eles estavam mostrando como é feito o jogo de videogame do futebol. Aí ele pega, contrata um modelo, ele coloca um equipamento em cada parte do corpo, e aí ele vai fazendo os movimentos. E uma câmera vai captando cada movimento que ele faz, um chute, um passe, uma queda. E aí eles vão tentando transportar esse movimento que o modelo faz, o alcance, para o jogo. Então, se vocês forem observando, nos últimos tempos, essa questão de movimento nos jogos usa muito essa antropometria dinâmica que a gente diz, que é o alcance, quanto o corpo pode alcançar. Então, eles usam muito essa contratação de pessoas, de modelos, para fazer os jogos. E aí, na hora de fazer o jogo mesmo, eles só colocam a carinha do jogador lá. Só muda isso mesmo. Mais alguma dúvida? Uma Professor, participação? quanto à atividade que o senhor vai passar aí, o senhor vai Sim. colocar no AVA?
Vou colocar Disponibilizar. tudo no AVA e eu vou colocar lá junto com a aula de hoje, que possivelmente vai ser o material 3. E aí eu imagino que nem todo mundo Sessão 3, é isso? nem todo mundo pode, Ok. nem todo mundo veio. Então lá no AVA eu vou descrever exatamente o que eu quero que vocês façam, mas vamos lá repetir para quem não pegou muito do começo. Eu vou colocar 3 ou 4 artigos e eu vou querer um resumo de uma página e meia, mais ou menos, de um artigo que você vai escolher um tema que você se identificou mais. E aí você tem que completar a segunda página com uma opinião sua sobre aquele artigo. Ah, concordo, não é bom, eu achei que a metodologia não foi suficiente para alcançar o resultado. Enfim, você vai opinar sobre esse artigo. Para quando é que eu quero isso? Semana que vem. E aí eu vou colocar o e-mail lá certinho para vocês me mandarem, me enviarem, para eu avaliar e colocar a nota de vocês. Quanto é que vale essa avaliação? 1.000 pontos. É o que a gente chama de avaliação formativa, no caso. Semana que vem não tem aula minha, né? Na verdade, eu adotei o sistema de 2 semanas com aula, 1 semana sem aula. E aí, se vocês forem observar, vai compensar mais ou menos, porque eu já vi que essa aula online, como a gente não tem muita interação, ela fica mais curta. E aí eu também não posso trazer tanto conteúdo para dar 3 horas de aula, para dar 2 horas e meia. Então eu prefiro fazer 2 semanas com aula, 1 semana sem aula. Então semana que vem, no caso, não teremos aula. Mas o que é que a gente vai ter até terça-feira? Vai ter que me enviar essa atividade. Ficou dúvida da atividade? Dessa não. Mas vai ter alguma outra? Ou já teve? Vai ter a segunda atividade, mas no momento não. Por enquanto, Uma coisa de cada vez, professor. por enquanto só essa mesmo, que é a avaliação da primeira unidade. A segunda unidade eu vou tentar ver como é que a gente vai fazer. Eu espero que a gente já esteja presencial para a gente começar a ver questões mais práticas. Trazer uma situação, um problema para a gente avaliar e dar um laudo, dar uma opinião, dizer como é que seria melhor ou não ergonomicamente. A ideia é, no final da disciplina, vocês terem a possibilidade de melhorar um posto de trabalho. Tranquilo? Tranquilo, professor, beleza. Então, por hoje, estão liberados, pessoal. Então, até a próxima. Até Fiquem a bem, próxima. se cuidem. Cuidado aí nesse corona, que é coisa grave. Tá bom, professor. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu. Valeu, professor. Valeu.